Um CEO milionário viu sua ex-esposa vendendo churros com trigêmeos após 6 anos e ficou chocado com o segredo que ela escondia, um que mudaria suas vidas para sempre. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. John Baker estava passando pelo semáforo quando algo na praça à sua esquerda fez seu coração gelar. Parecia que o tempo parou em um único instante. "Pare o carro agora!" ele ordenou, sua voz seca e urgente. O motorista freou. Os olhos de John fixaram-se em um pequeno carrinho de churros pintado de vermelho e branco. Sem outra palavra, ele abriu a porta e saiu. Ele caminhou lentamente, como alguém se aproximando de um fantasma. Quanto mais perto ele chegava, mais forte seu coração batia, revivendo memórias que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Atrás do carrinho de churros, uma mulher se movia com mãos firmes e experientes. Por um momento, o tempo parou. John congelou. Era ela, Zoe Cooper, sua ex-esposa, a mulher que ele não via há 6 anos. Zoe olhou para ele com uma expressão indecifrável, parte surpresa, parte desafio. Sem lágrimas, sem sinal de fraqueza. Apenas aquele mesmo olhar firme que ele se lembrava de suas brigas anos atrás, quando ela sempre tinha a última palavra. Mas havia algo mais. Ao lado do carrinho, brincando com pedaços de massa e rindo, estavam 3 meninos, com cerca de 5 anos. Cabelos escuros, olhos castanhos claros, o mesmo sorriso maroto que ele via todas as manhãs no espelho. John sentiu o ar sair de seus pulmões. Os meninos eram exatamente como ele. Zoe percebeu seu olhar e cruzou os braços. Sua voz era firme, com um toque afiado de ironia. "Você quer com doce de leite ou com arrependimento?" Ele ficou lá, paralisado. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras se embolaram em sua língua. Tudo o que saiu foi um sussurro trêmulo. "Zoe, eu..." Ela o interrompeu sem esforço, como se vê-lo não fosse novidade. "Eu vendo churros agora, não desculpas." O silêncio entre eles ficou pesado. O contraste era cruel. Um homem em um terno caro, cercado de poder, encarando uma mulher simples com um avental e mãos calejadas pelo trabalho. John olhou em volta. O carrinho era modesto, mas bem cuidado. Havia uma fila de clientes, crianças rindo, pessoas elogiando os churros. E no meio de tudo, Zoe parecia completamente em paz. Tão diferente dele. Vivendo no luxo, mas nunca se sentindo tão enraizado, ele tentou firmar a voz. "Eu não sabia disso. Que eu ainda existo." Ela o interrompeu. "Sim, surpresa!" As palavras o atingiram como um golpe. Ele baixou os olhos, tentando se recompor. Mas antes que pudesse dizer algo mais, uma das crianças correu até Zoe, puxando seu avental. "Mãe, o churro queimou!" Ela rapidamente se virou para consertar, deixando John parado sozinho, observando. 3 meninos idênticos, chamando-a de mãe. Sua mente girava. Seriam eles seus filhos? Zoe voltou com a calma de alguém totalmente no controle. "Se você não vai comprar, saia da frente. Tenho clientes." Ele hesitou. Ele queria dizer que precisava conversar, entender, mas nada saiu. Ele apenas assentiu e deu um passo para trás. "Zoe, você está bem?" Ela ergueu uma sobrancelha. "Melhor do que antes. Isso responde à sua pergunta?" As palavras ecoaram dentro dele como uma sentença. Os meninos observavam curiosos. Um deles sussurrou para o outro. "Ele parece o pai do desenho." Zoe ouviu, escondeu um sorriso e continuou servindo churros. John sentiu o chão ceder sob seus pés. Tudo o que ele havia construído, os edifícios, o império, o orgulho, de repente parecia pequeno comparado a este momento simples. Ele deu um passo para trás, olhou para ela mais uma vez.
Zoe não desviou o olhar. Ela segurou as pinças de churro com força e perguntou, com um toque de desafio brincalhão: "Você quer açúcar ou já está doce o suficiente?" Ele engoliu em seco. "Vou querer um com doce de leite." Ela calmamente o serviu, entregou-lhe o saco de papel e disse secamente: "Serão 15 $. Ele pagou, mas suas mãos tremeram. O doce de leite escorreu pela lateral do saco e o calor do churro queimou mais forte do que o esperado. Zoe se virou para o próximo cliente, encerrando o momento como se ele fosse apenas mais uma pessoa na fila. "Próximo!" John ficou ali, sem saber o que fazer. Ele deu uma mordida, mas o sabor, antes um símbolo de felicidade, agora tinha um toque amargo. Cada memória atingia como um soco. As discussões, as promessas, o dia em que ele foi embora, deixando-a com olhos lacrimejantes e um coração partido. Ele olhou uma última vez para os meninos, que brincavam na calçada, jogando pedaços de massa uns nos outros e rindo. E então ele notou algo que o desarmou completamente. Um deles tinha a mesma covinha na bochecha que ele. O coração de John apertou. Ele se virou, entrou no carro e respirou fundo antes de ligar o motor. O reflexo no retrovisor mostrava Zoe servindo outro cliente, completamente calma, como se aquele encontro não tivesse significado nada. Mas para ele, aquele momento mudou tudo. Enquanto o carro percorria as ruas de Los Angeles, o sabor do churro ainda permanecia em sua boca. Doce, quente e dolorosamente familiar. E pela primeira vez em muito tempo, John Baker sentiu o peso do arrependimento. O homem que conquistou o mundo percebeu que poderia ter perdido o único lugar ao qual realmente pertencia. A noite caiu sobre Los Angeles, mas John Baker não conseguia fechar os olhos. Deitado na cama king size de seu luxuoso apartamento, ele olhava para o teto como se todas as respostas que precisava estivessem escritas ali. O silêncio no quarto era sufocante, quebrado apenas pelo som distante do trânsito da cidade. Ele virou para um lado, depois para o outro, mas nada ajudou. A imagem de Zoe atrás daquele carrinho de churros continuava voltando como um fantasma teimoso. E os meninos? Aqueles 3 meninos idênticos, com olhos claros e sorrisos marotos, seriam eles realmente seus filhos? Ele fechou os olhos, e desta vez as memórias invadiram como uma tempestade. 7 anos atrás, tudo era diferente. Ele e Zoe trabalhavam juntos em uma pequena padaria chamada Sweet Dreams, bem no coração de Venice Beach. O lugar era modesto, com apenas 6 mesas e um balcão de vidro cheio de doces caseiros. Zoe fazia os melhores cupcakes da região, e ele cuidava das entregas e do caixa. Eles eram felizes. Pelo menos, ele pensava que eram. Ele se lembrava das manhãs em que chegavam cedo para abrir a loja, ainda de mãos dadas. Zoe cantarolava enquanto preparava a massa, e ele roubava pedaços de chocolate apenas para fazê-la fingir raiva. Mas então veio a oferta. Um investidor deu a John a chance de entrar no mercado imobiliário. Era arriscado, exigia dedicação total e significava deixar a padaria para trás. Zoe implorou para que ele não fosse. Ela disse que eles tinham o suficiente, que eram felizes, que dinheiro não era tudo. Ele discordou. A discussão foi feia, palavras duras foram ditas, e no calor do momento, John jogou na cara dela que estava cansado de viver uma vida pequena. Zoe respondeu que preferia uma vida pequena cheia de amor a uma grande sem sentido. Ele bateu a porta e nunca mais voltou. John abriu os olhos, sentindo o peso daquela memória. Ele saiu da cama, foi até a janela e olhou para a cidade iluminada abaixo. Ele havia construído tudo o que sonhava: edifícios, contratos, milhões. Mas ele nunca mais havia provado um cupcake feito por Zoe. Agora, ao vê-la novamente,
ele percebeu algo que doía mais do que o próprio arrependimento. Ela havia construído a própria vida, sem ele, sem a ajuda dele, sem precisar de nada que ele pudesse oferecer. E ela parecia feliz. Enquanto John lutava com suas memórias em seu apartamento vazio do outro lado da cidade, Zoe Cooper estava sentada na pequena sala de sua casa, segurando uma xícara de chá quente. Em frente a ela estava sua melhor amiga, Claire Thompson, uma mulher com cabelos ruivos cacheados e energia contagiante. Claire observava Zoe com um olhar preocupado. Então ele simplesmente apareceu do nada? Zoe tomou um gole de chá e deu de ombros, como se o assunto não importasse. Ele apareceu, comprou um churro, foi embora. Fim da história. Claire ergueu uma sobrancelha. Zoe, você está falando do homem que te deixou grávida e desapareceu. Isso não é exatamente uma compra de churro comum. Zoe soltou uma risada curta, sem humor. Tecnicamente, ele não sabia que eu estava grávida. Descobri depois que ele foi embora. E você nunca contou a ele? Para quê? Zoe ergueu a xícara, como se fizesse um brinde. Nem todo milionário compra uma consciência, Claire. Dinheiro resolve muitas coisas, mas caráter não está à venda. Claire balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder um sorriso. Você e suas tiradas. Zoe deu de ombros, mas seu tom firme começou a rachar. Ele escolheu o sucesso, eu escolhi os meninos. Nós dois fizemos nossas escolhas. E agora ele está de volta. Ele não está de volta. Zoe corrigiu rapidamente. Ele apenas apareceu. É diferente. Claire cruzou os braços. Zoe, ele viu os meninos. 3 meninos que são a cara dele. Você realmente acha que ele vai simplesmente ignorar isso? Zoe permaneceu em silêncio. Ela olhou para a xícara em suas mãos. E por um momento, o sarcasmo deu lugar a algo mais frágil. Um lampejo de dor cruzou seus olhos, mas ela piscou rapidamente, afastando uma lágrima teimosa. Eu não sei, Claire. E honestamente, eu não quero saber. Mas ambas sabiam que isso era uma mentira. Claire suspirou e mudou de assunto. E os meninos, eles perguntaram alguma coisa? Zoe sorriu, desta vez genuinamente. Ethan disse que o homem parecia o pai do desenho. Mason perguntou se ele era famoso. E Liam? Bem, Liam só queria saber se ele voltaria para comprar mais churros. Ambas riram, mas a risada de Zoe tinha um gosto amargo. Claire tocou a mão da amiga. Você construiu uma vida linda, Zoe, com ou sem ele. Os meninos são incríveis. Você é forte e ninguém pode tirar isso de você. Zoe assentiu, mas as palavras pareciam muito pesadas para acreditar plenamente. Eu sei, é que vê-lo novamente agitou coisas que eu pensei que estavam enterradas. E elas estão? Zoe hesitou. Eu não sei. Talvez nunca estiveram. O silêncio preencheu a sala por alguns segundos. Então Claire se levantou e deu um tapinha leve no ombro da amiga. Olha, não importa o que aconteça, você não está sozinha. Se ele tentar qualquer coisa, eu estou com você. E se ele tentar comprar seu perdão com dinheiro, eu jogo a carteira dele no lixo. Zoe riu, finalmente com sinceridade. Obrigada, Claire, sempre. Depois que Claire saiu, Zoe ficou sozinha no quarto. Ela olhou pela janela e observou as luzes da rua piscarem suavemente. Ela pensou em John, naquele terno caro, no olhar perdido em seus olhos, na maneira como ele ficou sem palavras ao ver os meninos. Parte dela queria gritar, dizer a ele que ele não tinha o direito de voltar agora. Outra parte, menor e mais vulnerável, queria entender por que ele apareceu naquele momento. Mas Zoe Cooper não era mais a garota ingênua de 7 anos atrás. Ela havia aprendido a sobreviver, a lutar, a criar 3 filhos sozinha enquanto equilibrava o carrinho de churros e as contas. Ela não precisava de ninguém. Pelo menos, era o que ela continuava dizendo a si mesma.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, John Baker estava sentado em sua mesa de escritório, embora fosse o meio da noite. Em frente a ele estava uma pasta com documentos de investimento que ele nem sequer olhava. Sua mente estava em outro lugar. Ele pegou o telefone e abriu o navegador. Ele digitou o nome de Zoe Cooper e pressionou Enter. Nada. Nenhuma mídia social, nenhum registro público relevante. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo digital. Mas ele a tinha visto. Ele tinha visto os meninos. E agora ele precisava de respostas. John fechou o laptop e tomou uma decisão. Ele descobriria a verdade sobre os trigêmeos. E mais do que isso, ele precisava entender o que restava entre ele e Zoe depois de tantos anos de silêncio. Não seria fácil. Ela deixou claro que não queria nada com ele. Mas John Baker não construiu um império desistindo no primeiro obstáculo. Desta vez, no entanto, não era sobre negócios. Era sobre algo muito maior. E ele não tinha ideia de como lidar com isso. A noite seguiu em silêncio, mas tanto John quanto Zoe sabiam que o reencontro havia mudado tudo. O passado, que parecia enterrado, ressurgiu como uma ferida ainda aberta, e nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, John Baker estava no escritório mais cedo do que o normal. Sentado em sua cadeira de couro, ele batucava os dedos na mesa enquanto olhava pela janela. A cidade de Los Angeles acordava lentamente, mas sua mente estava acelerada há horas. A porta se abriu e Derek Hayes entrou, seu motorista e talvez a única pessoa que John realmente considerava um amigo. Derek tinha seus 40 e poucos anos, cabelos grisalhos bem aparados e um sorriso permanente no rosto. Ele era o tipo de homem que encontrava humor em qualquer situação. "Bom dia, chefe. Parece que foi uma noite longa, hein?" John virou na cadeira. "Derek, preciso de um favor." Derek ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços. "Se envolver dirigir para Las Vegas de madrugada, a resposta é não. Minha esposa ainda não me perdoou da última vez." John quase sorriu. "Nada disso. Preciso da sua ajuda com algo mais discreto." "Discreto?" Derek sentou na cadeira em frente à mesa. "Agora você despertou minha curiosidade. O que é?" John hesitou por um momento, então decidiu ser direto. "Preciso seguir alguém." Os olhos de Derek se arregalaram. "Seguir? Tipo detetive particular? Chefe, você andou assistindo muitos filmes de crime?" "Não é nada ilegal." John se apressou em explicar. "É apenas observação. Preciso entender algumas coisas." Derek inclinou-se para a frente, um sorriso curioso no rosto. "Isso é sobre a mulher do carrinho de churros que você mencionou ontem no carro?" John ficou em silêncio, o que foi resposta suficiente. Derek bateu palmas. "Eu sabia. Cara, você está com aquele olhar assombrado desde ontem. Quem é ela?" "Minha ex-esposa." O sorriso deixou o rosto de Derek, substituído por uma surpresa genuína. "Zoe? Aquela que você mencionou uma vez, anos atrás?" John assentiu. "É ela. E eu preciso saber mais sobre a vida dela agora." Derek recostou-se na cadeira pensativo. "Entendi. E por que você não fala com ela?" "Porque ela me dispensou como se eu fosse um estranho. Preciso entender o que está acontecendo antes de tentar qualquer conversa." Derek suspirou e balançou a cabeça. "Tudo bem, mas se formos presos por invadir a privacidade dela, você paga minha fiança." John sorriu pela primeira vez desde que acordou. Feito. Algumas horas depois, John e Derek estavam no carro, estacionados a uma distância segura do carrinho de churros. Zoe já estava lá, organizando os ingredientes e preparando tudo para mais um dia de trabalho. Os três meninos corriam em volta do carrinho, brincando e rindo. Derek observou tudo com atenção. "Então esses são os meninos?" John assentiu sem tirar os olhos deles. "Sim. Cara,
Eles são a sua cara. Não tem como negar. John engoliu em seco. Ver os meninos de longe era diferente de vê-los de perto. Cada gesto, cada sorriso, cada movimento parecia um espelho de si mesmo quando criança. Derek percebeu a tensão. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Então vamos lá. Quando Zoe subiu na bicicleta com o carrinho acoplado e começou a se mover pela rua, John e Derek a seguiram silenciosamente de carro. Ela parou em frente a uma pequena casa, onde uma senhora a esperava na varanda. Zoe desceu da bicicleta e entregou à mulher um saco de churros. A mulher sorriu e tentou pagar. Zoe recusou, deu-lhe um abraço e seguiu em frente. Derek observou com admiração. Ela não cobrou. John também notou. Não, ela não cobrou. Mais adiante, Zoe parou novamente, desta vez em frente a uma escola. Algumas crianças correram até ela e Zoe distribuiu churros de graça, conversando e rindo com cada uma delas. Derek balançou a cabeça. Chefe, essa mulher é uma santa. John não respondeu. Ele apenas observava, surpreso e, de certa forma, envergonhado. Zoe não estava apenas criando trigêmeos sozinha. Ela também encontrava tempo para ajudar seus vizinhos e espalhar gentileza por onde ia. Sua força e independência eram inegáveis. Após mais algumas paradas, Zoe voltou para o bairro onde morava. Era uma área modesta com pequenas casas e ruas arborizadas. Ela estacionou o carrinho em frente a uma casa amarela com um pequeno jardim na frente. Os meninos desceram da bicicleta e correram para dentro, rindo e discutindo sobre quem chegaria primeiro. John e Derek ficaram no carro, observando à distância. E agora? Perguntou Derek. John abriu a porta. Agora eu vou falar com ela. Derek segurou seu braço. Tem certeza? Ela não parece muito receptiva. Tenho que tentar. John saiu do carro e caminhou lentamente em direção ao carrinho. Zoe estava ocupada limpando a chapa e organizando os utensílios. Quando ela o notou, parou e cruzou os braços. Você de novo? Antes que John pudesse responder, os 3 meninos saíram correndo da casa e pararam ao lado de Zoe. Eles olharam para John curiosos. O mais novo, com cabelos bagunçados e olhos brilhantes, deu um passo à frente. Oi, você voltou. John sorriu um pouco sem jeito. Oi, sim, voltei. O menino inclinou a cabeça, curioso. Qual é o seu nome? John Baker. Os olhos do menino se arregalaram. John? Sério? Sério. Por quê? O menino olhou para os irmãos e depois para John. Você é famoso? John franziu a testa, confuso. Famoso, não exatamente. Por que você acha isso? O menino deu de ombros. Porque a mamãe fala muito de um cara chamado John. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. John sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas pernas fraquejaram. Zoe ficou vermelha e rapidamente puxou os meninos para trás. Ethan, para dentro. Mas mãe... Agora. Os 3 meninos correram para dentro, rindo entre si. Zoe ficou parada, olhando para John com uma mistura de irritação e constrangimento. John tentou dizer algo, mas nada saiu. Derek, observando de longe, murmurou para si mesmo. Parece que o passado voltou com juros e correção emocional, chefe. Zoe, ainda vermelha, cruzou os braços e ergueu o queixo. O que você quer, John? Ele respirou fundo. Quero conversar de verdade. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre os meninos. Sobre nós. Zoe riu, mas sem humor. Não existe nós, John. Você cuidou disso há 7 anos. Eu sei, e você tem todo o direito de me odiar. Mas, por favor, me dê uma chance para explicar. Zoe olhou para ele por um longo momento. Havia raiva ali, mas também exaustão. E talvez um toque de curiosidade. Explicar o quê? Que você me deixou para se tornar um milionário? Que você escolheu o dinheiro em vez de mim?
Que você nunca olhou para trás? Cada palavra era uma facada. John sabia que merecia. Eu cometi um erro, Zoe, um grande erro, mas por favor, deixe-me tentar consertá-lo. Zoe ficou em silêncio. Então, surpreendentemente, ela soltou uma risada amarga. Consertar? John, você não conserta 7 anos de ausência com uma conversa. Não é assim que funciona. Eu sei, mas posso tentar. Ela balançou a cabeça e se virou. Vá embora, John. Zoe, vá. Embora. John ficou ali por mais alguns segundos observando-a limpar o carrinho com movimentos rápidos e irritados. Ele sabia que insistir agora seria inútil. Ele voltou para o carro, onde Derek esperava com um olhar de simpatia. John entrou e fechou a porta. Ela não quer conversar. Derek ligou o motor. Não é como se você estivesse esperando algo diferente, certo? John olhou pela janela, observando Zoe desaparecer de vista. Não, mas eu tinha que tentar. Derek dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar. Você sabe que não vai desistir, certo? John deu um pequeno sorriso. Não, não vou. Então o que você vai fazer? John pensou por um momento. Vou conversar com ela, não como um empresário, como um homem, como alguém que cometeu o maior erro de sua vida e quer uma chance de corrigi-lo. Derek balançou a cabeça. Boa sorte, chefe. Você vai precisar. John sabia que Derek estava certo. Conquistar Zoe de volta não seria fácil. Poderia até ser impossível. Mas ele tinha que tentar. Porque pela primeira vez em anos, ele percebeu que tudo o que ele havia construído não significava nada sem ela. No dia seguinte, John acordou com uma determinação que não sentia há anos. Ele não tinha um plano perfeito, apenas a certeza de que precisava conversar com Zoe. Conversar de verdade desta vez. Derek o levou para o bairro dela no meio da tarde, quando as coisas no carrinho geralmente diminuíam. Quando chegaram, Zoe estava organizando os utensílios no carrinho. Ela notou o carro preto estacionado do outro lado da rua e ergueu os olhos. No momento em que ela viu John saindo, sua expressão mudou instantaneamente. Ela largou o pano de prato e cruzou os braços, observando-o se aproximar com passos hesitantes. Sério? Zoe disparou antes mesmo que ele se aproximasse. Agora você quer bancar o detetive? John parou a poucos metros. Zoe, eu só... Deixe-me adivinhar. Ela o interrompeu com um sorriso sarcástico. Você estava apenas passando de novo? Que coincidência, não é? É como se Los Angeles inteira coubesse no caminho do seu carro chique. E Derek, ainda dentro do veículo, murmurou para si mesmo. Essa mulher não poupa ninguém. John respirou fundo, tentando manter a calma. Eu só quero entender, Zoe. Ela soltou uma risada curta e irônica. Entender? Você nunca quis entender, John. Você sempre quis vencer. O golpe atingiu forte. John sentiu o peso daquelas palavras, mas não recuou. Eu sei que fui um idiota. Eu sei que fiz escolhas terríveis, mas por favor, me dê uma chance para... Para o quê? Zoe se aproximou, seus olhos brilhando de raiva. Para consertar? Para compensar 7 anos de ausência com uma conversa legal. Não é assim que funciona, John. Ele baixou a cabeça por um momento, procurando as palavras certas. Eu sei que não é assim que funciona, mas pelo menos me deixe tentar. Zoe olhou para ele por um longo momento. Havia raiva em seus olhos, mas também algo mais profundo, algo que ela estava tentando esconder. Você quer tentar? Então me diga uma coisa. Por que agora? Por que aparecer depois de 7 anos? John hesitou. Eu não planejei aparecer. Eu te vi. Por acaso, por acaso. Zoe repetiu, balançando a cabeça. Claro. E agora que você me viu, você pensou que poderia simplesmente voltar para minha vida como se nada tivesse acontecido? Não é isso. Então o que é? John olhou em seus olhos, procurando uma maneira de falar sem piorar as coisas. Eu vi os meninos, Zoe, e preciso saber. Se eles são seus, ela terminou, seu tom afiado. Ele assentiu,
sem desviar o olhar. Zoe riu, mas não foi uma risada feliz. E se eles são, o que você vai fazer? De repente se tornar um pai? Aparecer com brinquedos caros e achar que isso conserta tudo? Não, eu só quero... Antes que ele pudesse terminar, a porta da casa amarela se abriu e os 3 meninos saíram correndo, discutindo entre si. Eu vi primeiro, gritou Ethan, o mais ousado dos 3. Mentiroso, eu vi primeiro. Liam empurrou o irmão levemente. Vocês 2 são chatos. Mason, o mais quieto, cruzou os braços e ficou para trás. Zoe se virou para eles com um olhar severo. Meninos, o que eu disse sobre brigar? Eles pararam imediatamente e olharam para a mãe com inocência exagerada. Desculpe, mãe, disseram juntos. Então notaram a presença de John. Ethan foi o primeiro a reconhecê-lo. Ei, é o homem de ontem. John sorriu sem jeito. Oi, pessoal. Os meninos se aproximaram, curiosos, ignorando a tensão entre os adultos. Você voltou, Liam disse animado. Voltei. Mason, o mais observador, estudou John de perto. Você gosta de churros? John piscou, surpreso com a pergunta. Gosto. Por quê? Porque, se você gosta, deveria provar os da mamãe. Eles são os melhores do mundo. Ethan e Liam assentiram imediatamente. É verdade, ninguém faz melhor. Zoe tentou intervir. Meninos, ele não precisa. Ele tem que, mãe. Ethan já estava puxando John pela mão em direção ao carrinho. Vamos, vamos. John se deixou levar, incapaz de resistir ao entusiasmo dos meninos. Zoe revirou os olhos, mas não os impediu. Ethan pegou um churro quente e o ofereceu a John. Experimente, mas cuidado, está quente. John pegou o churro e deu uma mordida. O sabor era exatamente como ele se lembrava. Doce, crocante com aquele toque de canela que trazia de volta memórias do que parecia outra vida. Ele fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, viu Zoe observando-o em silêncio. Havia algo em seus olhos, algo que ele não conseguia ler, talvez surpresa, talvez nostalgia. Então, perguntou Liam ansiosamente. John sorriu genuinamente desta vez. É o melhor churro que eu já comi. Os meninos vibraram como se tivessem acabado de ganhar uma competição. Eu sabia! Gritou Ethan. Mason deu um leve tapinha no ombro de John. Agora você tem que voltar sempre. O comentário pegou John de surpresa. Ele olhou para Zoe, mas ela rapidamente se virou, fingindo estar ocupada com o carrinho. Por um breve momento, o ar ficou mais leve. Os meninos continuaram conversando animadamente, contando histórias sobre a escola e como eles ajudavam a mãe a fazer os churros. John ouviu com atenção, sorrindo para a energia contagiante deles. Zoe observava à distância, e pela primeira vez desde que John havia reaparecido, ela sentiu algo diferente. Não era perdão, não era aceitação, mas era algo, uma faísca do que um dia existiu entre eles, um calor que o tempo não havia apagado completamente, mesmo cercado de dor e ressentimento. Mas antes que o momento pudesse durar, Zoe se endireitou e bateu palmas. Tudo bem, meninos, chega de incomodar. John, vá para dentro e faça sua lição de casa. Ah, mãe! Eles reclamaram em uníssono. Não! Ah, mãe! Lição de casa! Agora! Os 3 obedeceram relutantemente, mas não antes de acenar para John. Tchau, John. Volte logo. Ele acenou de volta, sentindo um aperto no peito. Quando eles ficaram sozinhos novamente, o ar mudou. Zoe endireitou as costas e cruzou os braços, retornando à sua postura defensiva. Olha, John, eu entendo que você está curioso. Entendo que você quer respostas, mas aqui eu sou quem manda. Esta é minha vida, meus filhos, minha rotina, e eu não vou simplesmente deixar você entrar porque você de repente apareceu. John assentiu,
sabendo que não adiantava discutir. Eu entendo. Espero que sim. Ela deu um passo para trás, deixando claro que a conversa havia terminado. Agora, se você pudesse ir embora, eu agradeceria. Tenho trabalhos a fazer. John ficou ali por mais alguns segundos, dividido entre seu orgulho ferido e o crescente arrependimento. Parte dele queria insistir, argumentar, forçar a entrada, mas outra parte, aquela que finalmente estava aprendendo, sabia que ele precisava respeitar o espaço dela. Tudo bem, ele finalmente disse. Eu vou. Ele caminhou alguns passos em direção ao carro, mas parou e olhou para trás. Zoe? Ela não se virou, mas respondeu. O quê? Obrigado pelo churro. Zoe não respondeu. Ela apenas acenou com a mão de forma dissimulada. John voltou para o carro, onde Derek o esperava com um olhar de compreensão. Como foi? John entrou e fechou a porta. Complicado. Derek ligou o motor. Pelo menos você tentou. John olhou pela janela, observando Zoe continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que algo havia mudado. Aquela velha chama havia reacendido, mesmo que ainda estivesse cercada de espinhos. E apesar de tudo, ele não conseguia parar de pensar nela, ou nos meninos, ou em tudo o que ele havia perdido. De volta ao escritório, John tentou se concentrar nos relatórios empilhados em sua mesa, mas as palavras se confundiam e os números não faziam sentido. Tudo o que ele conseguia ver eram os olhos desafiadores de Zoe, os sorrisos dos meninos e o carrinho de churros vermelho e branco. Ele jogou a caneta na mesa e esfregou o rosto com as duas mãos. Derek entrou com uma xícara de café. Chefe, você precisa dormir. Parece que ficou acordado a noite toda. Eu fiquei. Derek colocou o café na mesa e sentou-se em frente a ele. Deixe-me adivinhar, pensando nela. John não respondeu, o que foi resposta suficiente. Derek suspirou. Olha, eu entendo que você quer fazer algo, mas qual é o plano? Porque ficar aqui remoendo não vai mudar nada. John se virou para a janela, olhando para a cidade abaixo. Então, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Derek, você se lembra da praça onde ela trabalha? Lembro. Por quê? É meio detonada, né? Bancos quebrados, calçadas rachadas, iluminação ruim. Derek ergueu uma sobrancelha. E daí? John se virou para ele, seus olhos brilhando com uma faísca repentina. E se a gente reformar? Derek ficou em silêncio por um momento, processando. Você quer reformar uma praça pública inteira? Por que não? Tenho os contatos certos. Consigo fazer isso em uma semana. Derek balançou a cabeça lentamente. Chefe, com todo o respeito, você realmente acha que ela vai gostar disso? Por que não gostaria? A praça vai ficar melhor, será mais seguro para ela e para os meninos. Derek cruzou os braços. Porque ela vai pensar que você está tentando comprar o perdão dela. E honestamente, ela não estaria errada. John hesitou por um segundo, então afastou o pensamento. Não é isso, é só ajuda, nada mais. Derek não parecia convencido, mas não discutiu. Tudo bem, mas quando ela descobrir e vier aqui para gritar com você, não diga que eu não avisei. Nos dias que se seguiram, John colocou seu plano em ação. Ele contratou uma equipe de construção, forneceu todos os materiais e supervisionou pessoalmente cada detalhe. Novos bancos foram instalados, a iluminação foi substituída, a calçada foi reparada e até algumas árvores foram plantadas. A praça estava irreconhecível, limpa, organizada, segura. John observou tudo à distância, orgulhoso do resultado. Ele tinha certeza de que Zoe ficaria feliz. Ele não poderia estar mais enganado. Na manhã seguinte, Zoe chegou à praça com seu carrinho de churros e parou, confusa. Ela olhou em volta, tentando entender o que havia acontecido. Tudo estava diferente, melhor, mais bonito. E ela não gostou nem um pouco.
Ela se aproximou de um dos trabalhadores que ainda estava terminando os últimos retoques. Com licença, quem ordenou tudo isso? O homem olhou para ela com um sorriso amigável. Foi patrocinado pela Baker Enterprises. O chefe queria deixar a praça mais bonita. Zoe sentiu seu sangue ferver. Baker Enterprises. Isso mesmo, John Baker supervisionou pessoalmente tudo. Ruth. Zoe respirou fundo, tentando controlar a raiva crescendo dentro dela. Sem outra palavra, ela voltou para o carrinho, pegou sua bolsa e ligou para Claire, que estava ajudando com as crianças. Claire, você pode ficar com os meninos por 1 hora? Claro. Por quê? Zoe já estava pegando as chaves do carro. Porque eu vou matar um empresário. 30 minutos depois, Zoe invadiu o prédio da Baker Enterprises como um furacão. A recepcionista tentou detê-la, mas Zoe simplesmente passou direto. Senhora, a senhora não pode subir sem autorização. Observe-me. Zoe entrou no elevador e apertou o botão do último andar. Quando as portas se abriram, ela marchou pelo corredor em direção ao escritório de John, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Ela empurrou a porta com força, fazendo-a bater na parede. John estava em uma reunião com 3 executivos, todos eles virando-se em choque para ver quem havia entrado daquele jeito. Zoe apontou o dedo diretamente para ele. Você, comigo, agora. John ficou pálido. Zoe, estou em uma reunião. Não me importa se você está negociando a paz mundial. Saia dessa cadeira e venha aqui. Os executivos se entreolharam, sem saber o que fazer. Derek, encostado na parede, murmurou baixinho. Eu te avisei. John se levantou, tentando manter a compostura. Todos, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Os executivos saíram rapidamente, aliviados por escapar da situação. Derek foi o último a sair, fechando a porta atrás dele depois de dar a John um olhar de boa sorte. Zoe cruzou os braços e olhou para John com uma mistura de fúria e decepção. O que você fez? John tentou parecer calmo. Eu reformei a praça. Achei que você gostaria. Gostaria? Zoe riu, mas não havia humor no som. Você achou que eu gostaria de ser tratada como caridade? Não foi caridade. Foi apenas... Apenas o quê? Uma boa ação? Uma maneira de aliviar sua consciência? John deu um passo à frente. Zoe, eu só queria ajudar. Ajudar? Ela também deu um passo à frente, ainda apontando o dedo para ele. Você quer ajudar? Então me respeite. Eu não preciso da sua caridade, John. Eu preciso de respeito. Sua voz ecoou pela sala. John permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Zoe continuou, implacável. Você acha que porque tem dinheiro pode consertar tudo? Você acha que pode simplesmente voltar para minha vida, reformar uma praça, e isso apagará 7 anos de ausência? Não é isso. Então o que é? John hesitou. Eu só queria fazer algo de bom para você. Zoe balançou a cabeça em descrença. Você não entende, não é? Você nunca entendeu. Eu não preciso que você faça algo de bom para mim. Eu preciso que você me veja, que me respeite, que entenda que eu construí minha vida sem você. John baixou a cabeça. Eu sei. Você sabe? Zoe soltou uma risada amarga. Não, John, você não sabe, porque se soubesse, não teria feito isso. Ela deu outro passo em direção a ele, e suas palavras saíram como um veredicto final. Dinheiro conserta praças, não corações. O silêncio que se seguiu foi esmagador. John sentiu cada palavra como um soco. Ela estava certa. Ele havia tentado usar o que tinha, dinheiro e influência, para compensar o que lhe faltava, humildade e compreensão. Zoe se virou para sair, mas antes de abrir a porta, ela olhou para trás. Deixe-me dar um conselho, John. Se você realmente quer fazer parte da minha vida, ou da vida dos meninos,
Você terá que aprender que não se trata do que você pode comprar, mas sim de quem você pode ser. Com isso, ela saiu, batendo a porta atrás de si. John ficou ali no meio da sala, sozinho. Lentamente, ele se sentou na cadeira e enterrou as mãos na cabeça. Alguns minutos depois, Derek entrou silenciosamente. Então foi tão ruim quanto eu imaginei. John não respondeu. Ele apenas continuou olhando para a porta por onde Zoe havia saído. Derek se aproximou e colocou a mão no ombro do amigo. Olha, chefe, eu sei que você queria fazer a coisa certa, mas talvez o que é certo não seja exatamente o que você pensa que é. John assentiu lentamente. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que todo o seu sucesso, todo o seu dinheiro, todo o seu poder não significavam nada se ele não soubesse usá-los da maneira certa. Ajudar não era pagar por reformas. Ajudar era estar presente. E pela primeira vez, John Baker começou a entender o verdadeiro significado da humildade. Nos dias que se seguiram, John manteve distância. Ele não voltou à praça, não tentou entrar em contato. Ele apenas observava de longe, pensando em tudo o que Zoe havia dito. Derek notou a mudança, mas não disse uma palavra. Enquanto isso, Ethan, Mason e Liam haviam ficado obcecados com o homem do churro, como começaram a chamar John. Eles falavam sobre ele o tempo todo, fazendo perguntas que deixavam Zoe desconfortável. Mãe, por que o John não volta mais? Perguntou Ethan uma tarde enquanto eles ajudavam a fazer a massa. Zoe revirou os olhos. Porque ele tem coisas mais importantes para fazer. Mais importantes que churros? Mason parecia genuinamente ofendido. Muito mais importantes, querido. Liam, o mais observador dos três, inclinou a cabeça. Mas ele parece gostar de você, mãe. Zoe quase derrubou a tigela. O quê? Onde você tirou isso? O jeito que ele olha para você. Liam respondeu como se fosse óbvio. Assim como o príncipe olha para a princesa no filme. Zoe soltou uma risada nervosa. Vocês assistem muitos desenhos. Os meninos trocaram olhares de cumplicidade, mas não disseram mais nada. Pelo menos, não na frente dela. No dia seguinte, a praça estava mais movimentada do que o normal. Zoe servia os clientes enquanto os meninos brincavam por perto, sempre sob seu olhar atento. Mas em um breve momento de distração, quando ela se virou para pegar mais açúcar, Liam desapareceu. Levou apenas alguns minutos para Zoe perceber. Ethan, cadê o Liam? Ethan e Mason olharam em volta, confusos. Ele estava bem aqui. O coração de Zoe disparou. Ela largou tudo e começou a procurar, gritando o nome do filho. Liam! Liam! Onde você está? Os outros dois se juntaram à busca, chamando pelo irmão. O pânico crescia dentro dela a cada segundo. Do outro lado da praça, John estava passando de carro quando viu a comoção. Ele reconheceu Zoe imediatamente. Ela estava claramente desesperada. Ele disse a Derek para parar e saiu do carro rapidamente. Foi então que ele ouviu um soluço baixo vindo de trás de uma das árvores recém-plantadas. Ele se aproximou e encontrou Liam encolhido, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ei, está tudo bem? John se ajoelhou ao lado do menino. O que aconteceu? Liam fungou. Eu me perdi. Não consigo encontrar a mamãe. Sua mãe está procurando por você. Venha, eu te levo até ela. John pegou o menino no colo. Liam se agarrou a ele como um salva-vidas. Quando eles chegaram ao carrinho, Zoe os viu e correu em direção a eles. Liam! John colocou o menino no chão e Zoe o puxou para um abraço apertado, cobrindo seu rosto com beijos. Nunca mais faça isso. Você me ouviu? Nunca mais. Liam chorou, mas assentiu. Desculpe, mãe. Zoe ergueu os olhos e viu John parado ali, observando em silêncio. Por um momento, a raiva que ela sentia foi substituída por algo mais. Gratidão.
Obrigada, ela disse, sua voz ainda trêmula. John assentiu. De nada. Fico feliz que ele esteja bem. Os meninos correram para abraçar o irmão. Ethan olhou para John com admiração. Você é como um super-herói. John riu. Não exatamente. Sim, você é, Mason insistiu. Você salvou o Liam. Zoe balançou a cabeça, mas um pequeno sorriso escapou. John percebeu e sentiu algo quente no peito. Desse dia em diante, os meninos começaram a tratar John como se ele fizesse parte de suas vidas, e sem que ninguém percebesse, começaram a conspirar. Na tarde seguinte, John apareceu na praça. Zoe o viu se aproximando e cruzou os braços. Deixe-me adivinhar, você veio comprar churros? Na verdade, sim. Ela ergueu uma sobrancelha, mas o serviu mesmo assim. Quando os meninos o viram, correram direto para o carrinho. John, você voltou! Voltei. Vim por mais desses churros incríveis. Ethan cutucou Mason, que piscou de volta. Claramente, eles estavam tramando algo. Sabe, John, Ethan começou com inocência exagerada. A mamãe faz os melhores churros porque ela coloca amor neles. Zoe revirou os olhos. Ethan, pare. É verdade. Mason concordou. Ela diz que comida feita com amor tem um sabor melhor. John sorriu. Então é por isso que são tão bons. Zoe sentiu suas bochechas esquentarem, mas virou-se, fingindo se concentrar em fritar mais churros. Liam, não querendo ficar de fora, apontou para John. Mãe, o John pode jantar com a gente hoje à noite? Zoe quase deixou os churros queimarem. Liam, não é assim que funciona. Por que não? O menino perguntou, genuinamente confuso. Você sempre diz que amigos são bem-vindos. Ele não é... Zoe parou, sem saber como terminar a frase. John esperou, curioso para ouvir o que ela diria. Ele não é o quê, mãe? Ethan cutucou. Zoe suspirou. Ele não mora por perto. Ele tem coisas melhores para fazer. John deu um passo à frente. Na verdade, eu adoraria jantar com vocês, se não for um problema. Os meninos vibraram como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Zoe olhou para John com uma mistura de irritação e resignação. Você sabe que eles vão te fazer 1 milhão de perguntas, certo? Estou pronto. Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o pequeno sorriso que tentava aparecer. Naquela noite, John jantou com Zoe e os meninos na pequena casa amarela. A mesa estava cheia de risadas, histórias e churros. Porque, segundo os meninos, toda a refeição era melhor com churros. Os meninos fizeram exatamente o que Zoe havia avisado. Eles bombardearam John com perguntas sobre trabalho, sobre carros, sobre por que ele usava gravata. John respondeu a tudo com paciência e bom humor. Em um certo momento, Ethan pegou um pouco de açúcar e desenhou um coração na mesa. Mason e Liam riram, tentando esconder. Zoe percebeu, mas fingiu não ver. John também viu e sorriu para si mesmo. Quando a noite terminou, os meninos já estavam cochilando no sofá. Zoe os carregou para o quarto um por um, enquanto John esperava na sala de estar. Quando ela voltou, ela o encontrou olhando as fotos na parede. Fotos dos meninos, momentos felizes, uma vida construída com amor e esforço. Você fez um trabalho incrível com eles, John disse sinceramente. Zoe cruzou os braços, mas seu tom era mais suave agora. Obrigado, eu digo sério, Zoe. Eles são especiais. Ela assentiu, olhando para o corredor onde os meninos dormiam. Eles são minha vida. John se virou para ela. Me desculpe por não estar aqui, por não saber. Zoe olhou para ele por um longo momento. Você não poderia saber. Eu nunca te contei, mas eu deveria ter voltado. Eu deveria ter procurado por você. Ela deu de ombros. Não adianta pensar no que deveria ter acontecido. A vida é o que é. John deu um passo em direção a ela. E agora,
O que acontece agora? Zoe hesitou. Parte dela queria mandá-lo embora para se proteger e proteger os meninos, mas outra parte, menor e mais frágil, queria dar uma chance. Agora, ela repetiu, agora você vai embora e amanhã você volta para comprar mais churros, como um cliente normal. John sorriu. Apenas um cliente? Zoe revirou os olhos, mas o brilho neles traía que algo estava mudando. Não se acostume, Baker. Ainda estou brava com você. Eu entendo perfeitamente. Ela o acompanhou até a porta. Antes de sair, John parou. Obrigado. Pelo jantar. Pela chance. Zoe não respondeu. Apenas assentiu. Mas quando ela fechou a porta, ela se encostou nela e sorriu. Os meninos estavam certos. Talvez houvesse algo ali. Algo pequeno, frágil, mas real. E pela primeira vez em muito tempo, Zoe Cooper permitiu-se acreditar que talvez o passado pudesse ser deixado para trás. Talvez. Na tarde seguinte, o céu de Los Angeles escureceu rapidamente. Nuvens pesadas se formaram e logo a chuva começou a cair forte. Zoe teve que arrumar o carrinho mais cedo e voltou para casa encharcada, com os meninos correndo na frente, rindo e pulando em poças. Dentro de casa, ela fez chocolate quente para os três, enquanto eles trocavam de roupa. A chuva batia no telhado, criando um ritmo constante e reconfortante. Zoe estava perdida em pensamentos quando o telefone tocou. Era John. Zoe, é tão bom ouvir você. Você está bem? Não muito. Eu preciso de ajuda. Houve uma curta pausa do outro lado. O que quer que seja, eu ajudo. O que aconteceu? Ela contou a ele sobre a inspeção, as exigências e o prazo apertado. John ouviu em silêncio. Amanhã de manhã eu te pego. Vamos resolver isso juntos. Zoe sentiu um alívio que não queria admitir. Obrigado. Na manhã seguinte, John chegou cedo. Zoe estava pronta, segurando a lista de requisitos. Os meninos ficaram com Claire. Pronta? Ele perguntou. Pronta, mas devo avisá-lo. Será um longo dia. Estou preparado. E longo foi. Eles passaram o dia inteiro indo de um escritório público para outro. Departamento de Saúde, Prefeitura, Receita Estadual. Todo lugar tinha uma fila enorme, funcionários antipáticos e mais papelada do que qualquer um deveria ter que lidar. Na terceira fila do dia, Zoe estava prestes a perder a paciência. Isso é ridículo. Por que precisamos de 3 carimbos diferentes para a mesma coisa? John conteve uma risada. Burocracia. Burocracia é apenas uma palavra chique para tortura legal. Ele riu, e ela também, apesar de tudo. Em um dos balcões, o funcionário era particularmente difícil. Este formulário está preenchido incorretamente. Zoe olhou para o papel. Onde? Aqui. Você imprimiu em letras de forma. Tem que ser cursiva. Zoe piscou chocada. Você está brincando, certo? São as regras. John se inclinou para a frente. Com todo respeito, isso não está escrito em lugar nenhum do formulário. Está implícito. Implícito, Zoe repetiu, sua voz aumentando. Desde quando uma regra é implícita? O funcionário cruzou os braços. Se você não quiser preenchê-lo corretamente, pode voltar outro dia. John colocou a mão no braço de Zoe, percebendo que ela estava prestes a explodir. Vamos sair. Respire fundo. Zoe o seguiu furiosa. Aquele homem está me deixando louca. Eu sei, mas perder a paciência não vai ajudar. Ela o encarou. Então o que você sugere? John sorriu. Deixe-me cuidar disso. Eles voltaram para o balcão e John assumiu a conversa. Com calma, paciência e um tom diplomático que até impressionou Zoe, ele convenceu o funcionário a aceitar o formulário. Quando eles saíram, Zoe balançou a cabeça. Como você fez isso? Anos de negociação com pessoas difíceis.
Você aprende a escolher suas batalhas. Ela revirou os olhos, mas sorriu. No final do dia, depois de 7 horas de filas, documentos e contratempos, eles finalmente conseguiram tudo aprovado. Cada papel carimbado, cada taxa paga, cada requisito cumprido. Zoe segurou a pasta com todos os documentos como se fosse um tesouro. Nós conseguimos. John sorriu. Nós conseguimos. Ela olhou para ele, e pela primeira vez desde que ele reapareceu em sua vida, ela sentiu algo diferente. Não era perdão total, não era confiança cega, mas era gratidão, e talvez algo mais. Obrigado, de verdade. Eu não conseguiria fazer isso sozinha. Você conseguiria, ele disse honestamente, mas você não precisava, não mais. Zoe hesitou, então deu um passo à frente e o abraçou rapidamente. Foi um abraço breve, quase desajeitado, mas significou tudo. Quando ela se afastou, suas bochechas estavam vermelhas. Desta vez você ajudou da maneira certa. John sorriu, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Bom saber. No caminho de volta, eles conversaram sobre tudo e nada. Eles riram dos contratempos do dia, reclamaram dos funcionários e fizeram planos para evitar problemas futuros. Parecia estranho, mas também bom, natural. Como se os anos separados estivessem lentamente desaparecendo, substituídos por algo mais estável. Quando eles chegaram à casa de Zoe, os meninos correram para encontrá-los. Mãe, você conseguiu? Zoe ergueu a pasta. Conseguimos. Os 3 comemoraram como se tivessem acabado de ganhar na loteria. John observou com um sorriso no rosto. Claire se aproximou. Então como foi? Zoe olhou para John, depois para a amiga. Foi bom. Ele foi bom. Claire sorriu, mas não disse nada. Mais tarde, quando John estava saindo, Zoe o acompanhou até o carro. John, ele se virou. Sim. Obrigado novamente por estar aqui, por não desistir. Ele deu um passo em direção a ela. Eu nunca vou desistir, Zoe. Nem de você, nem dos meninos. Ela sustentou seu olhar por um longo momento e algo passou entre eles. Não era amor ainda, mas era o começo de algo. Um laço. E pela primeira vez, Zoe permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o passado pudesse ser deixado para trás e o futuro pudesse ser construído juntos. Alguns dias depois, John estava no escritório quando teve uma ideia. Ele pegou o telefone e ligou para Zoe. Oi. Você está ocupada? Sempre. Ela respondeu, mas havia uma leveza em sua voz. Por quê? Tem um festival de rua este fim de semana, festival de música e comida em Venice Beach. Achei que você e os meninos gostariam. Zoe hesitou. John, eu não sei. Vai ser divertido. Música ao vivo, comida, jogos para as crianças. E antes que você pergunte, não é caro, é público. Ela riu. Você está aprendendo. Estou tentando. Então, o que você diz? Zoe olhou para os meninos brincando na sala de estar. Tudo bem. Mas se você aparecer de terno, eu te mato. John riu. Prometo que não vou. No sábado, John apareceu usando jeans, uma camiseta simples e tênis. Zoe aprovou com um aceno de cabeça. Muito melhor. Os meninos praticamente pularam nele. John, você vem com a gente? Claro que sim. Prontos para ir? Sim. Eles saíram juntos no carro de John. Derek estava dirigindo, sorrindo enquanto observava a cena familiar se desenrolar. Quando chegaram ao festival, o lugar estava lotado. Barracas de comida estavam por toda parte. Um palco ao vivo tocava música latina e o ar estava cheio de uma vibração festiva. Os meninos correram na frente, maravilhados com tudo. Zoe o seguiu, tentando mantê-lo sob controle. Ethan, não corra tão rápido. Mason, segure a mão do Liam. John caminhou ao lado dela, sorrindo. Eles têm muita energia. Você não tem ideia.
Zoe respondeu, sorrindo também. Eles pararam em uma barraca de churros e Zoe não resistiu. Vamos ver se esses são tão bons quanto os meus. Eles compraram alguns e os entregaram aos meninos. Ethan deu uma mordida e fez uma cara dramática. Esses não são tão bons quanto os seus, mãe. Zoe riu satisfeita. Obviamente. John experimentou um e concordou. Ele está certo. Os seus são muito melhores. Zoe olhou para ele surpresa. Você está me elogiando? Estou sendo honesto. Ela balançou a cabeça, mas suas bochechas ficaram rosadas. Mais tarde, quando a música aumentou, as pessoas começaram a dançar. Um grupo de dançarinos profissionais subiu ao palco, executando salsa com energia contagiante. Mason pegou a mão de Zoe. Mãe, vamos dançar. Ela tentou resistir. Querido, eu não sei dançar salsa. Mas você dança. Você sempre dança em casa. John ergueu uma sobrancelha. Ah, é mesmo? Zoe ficou vermelha. Só quando estou sozinha. Os meninos não aceitaram desculpas. Eles puxaram Zoe para a pista de dança e ela cedeu. Ela começou a dançar com os meninos, girando-os e rindo, enquanto eles pisavam em seus pés. John observou à distância, cativado. Havia algo na maneira como ela ria. O jeito que ela se soltava o deixava sem palavras. Derek o cutucou. Vá, chefe, dance com ela. Eu não sei dançar. Melhor ainda, vai ser divertido. John revirou os olhos, mas se aproximou. Zoe o viu chegando e balançou a cabeça. Nem pense nisso. Vamos lá, apenas uma dança. John, você não sabe salsa. E você sabe? Mais ou menos. Ele estendeu a mão. Então me ensine. Zoe hesitou, mas os meninos já a estavam encorajando. Vai, mãe! Ela revirou os olhos e pegou a mão dele. Mas se você pisar no meu pé, eu vou embora. John riu. Vou tentar não pisar. Eles começaram a dançar, e como esperado, John era completamente desajeitado. Ele pisou no pé dela 2 vezes nos primeiros 10 segundos. John, desculpe. Zoe riu, e apesar da falta de coordenação dele, eles continuaram. Os meninos dançavam em volta deles, rindo e fazendo seus próprios passos de salsa. Em um momento de distração, Ethan esbarrou em Liam, que esbarrou em Mason, e os 3 caíram sobre uma mesa cheia de churros. Os doces voaram por toda parte, e os meninos ficaram cobertos de açúcar e canela. Zoe correu. Oh, meu Deus, vocês estão bem? Os 3 começaram a rir, completamente cobertos de churros. Estamos cobertos de churros. John não conseguia parar de rir. Zoe tentou se manter séria, mas ela também riu. Vocês são impossíveis. O dono da barraca se aproximou, mas em vez de ficar bravo, ele também riu. Está tudo bem, está tudo bem. Acidentes acontecem. John pagou pelos churros estragados e ajudou a limpar os meninos. Zoe balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Nunca um momento de tédio com vocês 3. Quando a bagunça acabou, eles se sentaram na grama perto do palco. Os meninos brincavam com uma bola que John havia comprado. Você tem... E Zoe os observou com um olhar suave nos olhos. John sentou-se ao lado dela. Obrigado por vir. Ela olhou para ele. Obrigado por nos convidar. Houve um silêncio confortável entre eles. Então John respirou fundo. Zoe, há algo que preciso dizer. Ela se virou para ele curiosa. O quê? Ele olhou para os meninos, rindo e correndo. Passei anos pensando que sucesso significava dinheiro, poder, construir torres, mas estava errado. O verdadeiro sucesso é isso. Ele apontou para os meninos. É estar com as pessoas que você ama. É rir, mesmo quando as coisas dão errado. É estar presente. Zoe sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas piscou rapidamente. John, deixe-me terminar. Ele pegou a mão dela. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que te machuquei, mas quero consertar. Quero estar aqui por eles, por você. Zoe permaneceu em silêncio,
processando suas palavras. Então ela olhou para os meninos. Eles perguntaram sobre você outro dia. O que eles perguntaram? Se você ia ficar, se você era o pai deles. John sentiu seu peito apertar. E o que você disse? Que conversaríamos sobre isso. Ela se virou para ele. Talvez seja a hora de contar a verdade a eles. John assentiu, nervoso, mas pronto. Zoe chamou os meninos e eles vieram correndo. Sentem aqui. Mamãe e John precisam conversar com vocês. Os 3 meninos sentaram-se curiosos. Zoe olhou para John e ele assentiu, dando-lhe força. Meninos, vocês sabem que eu e o John nos conhecemos há muito tempo, certo? Todos assentiram. Bem, nós éramos casados. Antes de vocês nascerem. Ethan franziu a testa. Casados? Sim, e... Zoe respirou fundo. John é o pai de vocês. Houve um momento de silêncio. Os meninos olharam para John, depois para Zoe, depois de volta para John. Mason foi o primeiro a falar. Tipo, nosso pai de verdade? John assentiu, seus olhos úmidos. Sim, sou eu. Liam inclinou a cabeça. Então por que você não estava aqui antes? A pergunta era simples, mas doeu. John se ajoelhou ao nível deles. Porque eu cometi um erro muito grande. Eu fui embora quando não deveria. Mas estou aqui agora. E prometo que nunca mais vou embora. Ethan deu um passo à frente. Você vai morar com a gente? John olhou para Zoe, que desviou o olhar. Isso, a gente conversa. Mas eu sempre estarei por perto. Sempre. Os meninos trocaram olhares. Então, para a surpresa de John, Ethan deu um passo à frente e o abraçou. Mason e Liam o seguiram, e os 3 o abraçaram com força. John fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Zoe também estava chorando, mas estava sorrindo ao mesmo tempo. Quando eles se separaram, Mason perguntou baixinho. Posso te chamar de pai? John engasgou. Sim, por favor. Os 3 sorriram e voltaram a brincar, como se aquela revelação tivesse sido a coisa mais natural do mundo. John olhou para Zoe, que enxugou as lágrimas. Obrigado. Eles merecem saber. Mais tarde naquela noite, as luzes do festival acenderam em todas as cores. Fogos de artifício explodiram no céu, iluminando tudo. Os meninos assistiam maravilhados. John e Zoe estavam lado a lado, observando em silêncio. Lentamente, John pegou a mão dela. Zoe olhou para seus dedos entrelaçados. Ela não afastou a mão. Ele se virou para ela. Posso tentar de novo? Zoe olhou para ele. Havia medo em seus olhos, mas também esperança. Tentar o quê? Nós, você e eu, uma família de verdade. Ela hesitou. Parte dela queria dizer não para se proteger, para evitar mais dor. Mas outra parte, mais forte e corajosa, queria acreditar. Eu não sei se estou pronta, ela disse honestamente. Está tudo bem, eu espero, o tempo que for preciso. Zoe olhou para os meninos, para os fogos de artifício, para o homem parado ao lado dela. E pela primeira vez em 7 anos, ela permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Ok, vamos tentar. John sorriu, e parecia que o mundo inteiro se iluminou. Naquela noite, sob as luzes do festival e o brilho dos fogos de artifício, algo renasceu entre eles. Não era o amor perfeito que eles tiveram uma vez. Era algo melhor. Era real, imperfeito, honesto. E pela primeira vez, ambos acreditaram que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ter uma segunda chance. Semanas depois, a rotina de John havia mudado completamente. Ele passava as manhãs no escritório, mas suas tardes eram dedicadas a Zoe e aos meninos. Ele ajudava com o carrinho de churros, levava as crianças para a escola e jantava com eles quase todas as noites. Era uma vida diferente, mais simples,
mais feliz. Mas não era sem problemas. Em uma manhã de terça-feira, John chegou ao escritório e encontrou Derek com um olhar preocupado. Chefe, temos um problema. John tirou o casaco. Que tipo de problema? Derek entregou-lhe um tablet mostrando um artigo online. A manchete dizia: empresário John Baker acusado de fraude em projeto imobiliário. John sentiu seu estômago revirar. O que é isso? Um ex-parceiro de negócios está te acusando de desviar fundos de um projeto há 3 anos. Ela deu uma entrevista a um grande jornal. John rapidamente leu o artigo. Era tudo mentira. Ele havia deixado aquele projeto porque suspeitava de irregularidades. Agora ele estava sendo acusado de ser o responsável. Isso é ridículo. Tenho documentos que provam que sou inocente. Eu sei. Mas você sabe como a internet funciona. As pessoas acreditam primeiro e verificam depois. John passou a mão pelo cabelo frustrado. Em apenas algumas horas, a notícia se espalhou por toda parte. Seu telefone não parava de tocar. Clientes cancelando contratos, parceiros exigindo explicações, a mídia pedindo declarações. Era um pesadelo. Zoe viu a notícia enquanto preparava churros. Claire ligou, preocupada. Você viu? Vi. A voz de Zoe estava tensa. Então, você acredita? Zoe ficou em silêncio por um momento. 3 meses atrás, ela teria acreditado sem hesitação. John era ambicioso, obcecado por sucesso. Claro, poderia ter sido verdade, mas agora, depois de vê-lo com os meninos, testemunhar sua mudança, sentir a sinceridade em cada gesto? Não, ela disse firmemente. Não acredito. Você tem certeza? Absolutamente. Naquela tarde, uma equipe de uma emissora de TV local apareceu na praça onde Zoe trabalhava. Uma repórter se aproximou dela com um microfone. Senhora Cooper, podemos conversar com a senhora por 1 minuto? Zoe olhou para a câmera, cautelosa. Sobre o quê? Sobre John Baker. Sabemos que a senhora tem um relacionamento com ele. Zoe cruzou os braços. E daí? Gostaríamos da sua opinião sobre as acusações. Zoe hesitou. Ela poderia facilmente mandar a repórter embora. Ela não devia nada a ninguém, mas então ela pensou em John, em o quanto ele havia mudado, em o quanto ele estava se esforçando. Você pode gravar, ela disse. A repórter ligou a câmera e Zoe olhou diretamente para a lente. Meu nome é Zoe Cooper, e sim, eu conheço John Baker. Eu o conheço há muitos anos. E posso dizer com total certeza que essas acusações são mentiras. A repórter piscou, surpresa com sua franqueza. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque eu o conheço. Eu conheço o homem que ele era e o homem que ele se tornou. John Baker pode ter cometido erros no passado, mas fraude, desonestidade, isso não é quem ele é. Mas as evidências... Que evidências? Zoe a interrompeu. Uma pessoa o acusando sem provas? Isso não é evidência. Isso é calúnia. E honestamente, vocês deveriam ter vergonha de espalhar isso sem verificar os fatos primeiro. A repórter abriu a boca, mas Zoe continuou. John Baker é um bom homem. Ele é um pai dedicado. E se alguém está tentando destruir sua reputação, é porque tem algo a ganhar com isso. Pense nisso antes de arruinar a vida de alguém. Com isso, ela se virou e voltou para o carrinho de churros, deixando a repórter sem palavras. A entrevista foi ao ar naquela mesma noite. Em questão de horas, ela se tornou viral. As palavras honestas de Zoe chamaram a atenção das pessoas. As pessoas começaram a questionar as acusações. Jornalistas investigaram mais a fundo e descobriram que a ex-parceira de John tinha um histórico de processos fraudulentos. Em apenas 2 dias, a narrativa mudou completamente. John foi publicamente inocentado e a mulher que o acusou foi exposta como a verdadeira criminosa. John assistiu à entrevista de Zoe pelo menos 10 vezes. Cada vez, seu peito se apertava de emoção.
Ela o havia defendido sem hesitação, sem pedir nada em troca. Naquela noite, ele foi à casa dela. Zoe estava na cozinha lavando a louça quando ouviu a porta fechar. Esqueci de trancar, ela murmurou. Ela se virou e viu John parado na soleira da porta, olhando para ela com uma intensidade que a deixou sem palavras. John. O quê? Ele atravessou a cozinha em 3 passos, segurou o rosto dela com as mãos e a beijou. Foi um beijo cheio de gratidão, emoção, tudo o que ele não conseguia dizer em palavras. Zoe ficou surpresa no início, então relaxou e retribuiu o beijo. Quando eles se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Obrigado, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por acreditar em mim. Zoe sorriu, enxugando as lágrimas. Eu apenas disse a verdade. Você me salvou. Não, ela corrigiu. Você se salvou. Eu apenas me certifiquei de que todos vissem o que eu já sabia. Ele a puxou para um abraço, e eles ficaram ali na cozinha, apenas se abraçando. Alguns dias depois, John convidou Zoe para um passeio de carro. Ele disse que tinha algo para mostrar a ela. Outra surpresa? Ela perguntou desconfiada. Uma boa, prometo. Eles dirigiram até um bairro próximo, e John parou em frente a um prédio pequeno, mas charmoso. Tinha uma fachada de tijolos e grandes janelas de vidro. O que é isso? Zoe perguntou. John saiu do carro e a levou até a porta. Havia uma placa coberta com um pano. Feche os olhos, ele disse. Zoe revirou os olhos, mas obedeceu. John removeu o pano, e quando ela abriu os olhos, ela viu a placa iluminada. Os trigêmeos, confeitaria e churros. Zoe congelou. O quê? O que é isso? John sorriu. Uma padaria. Nossa padaria. Ou, se você quiser. Ele se virou para ela. Eu pensei muito sobre o que quero fazer com a minha vida, Zoe, e percebi que não quero mais construir arranha-céus. Eu quero construir algo que importe, algo que nos una, algo para os meninos. Zoe olhou para a placa, emocionada. Os trigêmeos, em homenagem a eles e a este novo capítulo de nossas vidas. Ela entrou. O espaço estava vazio, mas cheio de possibilidades. Havia um grande balcão, uma cozinha totalmente equipada e mesas espalhadas. John, isso é incrível, mas deve ter custado uma fortuna. Não importa, ele disse. O que importa é que isso é nosso. Não é caridade. Não sou eu tentando comprar seu perdão. É um novo começo, juntos. Lágrimas rolaram pelo rosto de Zoe. Pela primeira vez, ela sentiu que ele não estava tentando consertar o passado com dinheiro. Ele estava vivendo o presente ao lado dela. Eu não sei o que dizer. John pegou a mão dela. Diga que você aceita. Ela olhou em volta, imaginando o lugar vivo. Churros frescos, cupcakes, pão caseiro, os meninos ajudando depois da escola, uma família trabalhando junta. Eu aceito. John a puxou para um abraço. E lá, no meio daquele espaço vazio, eles começaram a planejar o futuro. Nas semanas que se seguiram, eles trabalharam juntos para abrir a padaria. Zoe cuidava das receitas. John cuidava da parte administrativa. Os meninos ajudaram a decorar, escolhendo cores e desenhando nas paredes. Derek também ajudou, trazendo móveis e organizando a cozinha. Claire apareceu e ficou impressionada. Zoe, isso está incrível. Eu sei, Zoe disse com um sorriso. Ainda não consigo acreditar que é real. Acredite, você merece. Trabalhar lado a lado aproximou Zoe e John ainda mais. Eles discutiam sobre detalhes bobos, como cores de cortinas ou qual flor usar, mas sempre acabavam rindo. Os meninos adoravam cada segundo. Ethan se autodenominou o chefe assistente. Mason era o inspetor de qualidade e Liam,
orgulhosamente se tornou o gerente de decoração. Uma noite, depois que todos foram para casa, John e Zoe ficaram na padaria. Ela estava limpando o balcão enquanto ele arrumava as cadeiras. "Obrigada", ela disse de repente. Ele parou. "Pelo quê?" "Por isso. Por tudo. Por não desistir." John caminhou em direção a ela. "Eu nunca vou desistir de você, Zoe, ou de nós." Ela sorriu, e naquele momento ela percebeu que o amor deles não era o mesmo de anos atrás. Era melhor. Era maduro, estável, real. E pela primeira vez, Zoe Cooper realmente acreditou que o futuro seria diferente. Um futuro construído não com dinheiro ou promessas vazias, mas com presença, trabalho e amor. E isso era mais do que suficiente. Um mês depois, a padaria estava a todo vapor. Os Trigêmeos havia se tornado um sucesso no bairro. Todas as manhãs, os clientes faziam fila para provar os churros de Zoe e os cupcakes que ela e John faziam juntos. Era uma manhã típica de sábado. O lugar estava lotado. O ar estava cheio do cheiro de canela e chocolate. Zoe estava atrás do balcão, ajudando uma mulher que pediu meia dúzia de churros, enquanto John preparava café para outro cliente. Os Trigêmeos corriam pela loja, fazendo mais bagunça do que ajudando. Ethan carregava uma bandeja vazia como um garçom profissional, mas esbarrou em Mason, que quase derrubou uma torre de xícaras. "Cuidado!" gritou Zoe, rindo ao mesmo tempo. Liam apareceu usando um avental muito grande, arrastando no chão. "Mãe, posso servir os clientes?" "Você tem 5 anos, querido. Ainda não. Mas eu sou responsável." Zoe balançou a cabeça, sorrindo. "Você é adorável, mas ainda não." John observava tudo com um sorriso no rosto. Ele nunca havia imaginado que sua vida poderia ser assim. Caótica, barulhenta, coberta de farinha, com crianças correndo e absolutamente perfeita. Claire entrou com um sorriso enorme. "Olha só isso. Vocês estão lotados." Zoe enxugou as mãos no avental. "Quem diria, hein? O carrinho de churros se transformou em um império." "Pequeno império", John corrigiu, carregando uma bandeja de cupcakes frescos. "Mas é nosso", Zoe disse, e o olhar que eles trocaram disse mais do que palavras poderiam. Claire pediu um café e sentou-se em uma mesa perto da janela. Derek também estava lá, ajudando com pequenas tarefas e conversando com os clientes. "Chefe, o fornecedor de farinha ligou. Quer saber se você vai precisar de mais estoque na semana que vem." John assentiu. "Diga a ele que sim, o dobro do que pedimos este mês." Derek anotou. "Sabe, eu nunca pensei que veria você usando um avental e fazendo churros." John riu. "Nem eu, mas combina com você. O visual de empresário que virou padeiro está funcionando." Zoe ouviu e cutucou John. "Quem diria, hein? O milionário virou o mestre dos churros." John se virou para ela com um sorriso brincalhão, e a vendedora de churros virou a dona do meu coração. Zoe revirou os olhos, corando. "Você está ficando cada vez mais meloso. É sua culpa. Você me fez assim." Ela riu e lhe deu um empurrãozinho. "Volte ao trabalho, padeiro." "Sim, senhora." A correria continuou até o meio da tarde. Quando as coisas finalmente diminuíram, Zoe sentou-se em uma das mesas com uma xícara de chá. John se juntou a ela, trazendo 2 cupcakes. "Experimente este, nova receita." Ela deu uma mordida e seus olhos se arregalaram. "John, isso é incrível. O que você colocou aqui?" "Segredo profissional." "Conte-me." "Nunca." Zoe tentou arrancar a receita dele e eles acabaram rindo como crianças. Os meninos, cansados de correr, sentaram-se no chão perto do balcão, compartilhando um churro gigante que haviam roubado da cozinha. Ethan olhou para os pais. "Vocês 2 vão casar de novo?" A pergunta pegou os 2 de surpresa. Zoe quase se engasgou com o chá. "Ethan, de onde você tirou essa ideia?"
Todo mundo na escola tem pais casados. Por que vocês não? Mason assentiu. É verdade. Seria legal. Liam apenas observava, curioso para ouvir a resposta. John olhou para Zoe, que desviou o olhar, corando. Bem, essa é uma conversa de adultos, meninos. Mas vocês se amam, não amam? Mason insistiu. John sorriu. Sim, muito. Então por que vocês não se casam? Zoe interveio. Porque casamento não é só sobre amor. É sobre... Ela hesitou. É complicado. Não parece complicado. Ethan disse simplesmente. Parece fácil. Os três voltaram a brincar, deixando os adultos em silêncio. John olhou para Zoe. Eles têm razão. Ela o encarou. John, não estou pedindo nada agora. Só estou dizendo, eventualmente, eu adoraria me casar com você de novo. Para valer desta vez. Da maneira certa. Zoe sentiu seu coração disparar. Ela não sabia se estava pronta, mas não podia negar que o pensamento a fazia sorrir. Vamos com calma, ok? Ok. No final do dia, quando o último cliente saiu e Derek se despediu, Zoe trancou a porta e se virou para John. Vamos dar uma caminhada? Claro. Os 5 caminharam até a praça próxima, o mesmo lugar onde Zoe costumava trabalhar com seu carrinho de churros. Agora, após as reformas que John havia feito meses antes, o lugar estava lindo, bem iluminado e cheio de famílias aproveitando a noite. Os meninos correram na frente, brincando de pega-pega. Zoe e John caminhavam lado a lado, observando-os. Você se arrepende? Zoe perguntou de repente. John franziu a testa. Arrepender de quê? De deixar sua vida de empresário para se tornar dona de padaria. Ele parou e se virou para ela. Nunca, nem por um segundo. Mas você tinha tanto dinheiro, poder, prestígio. E estava vazio, ele disse firmemente. Tudo estava vazio, Zoe. Isso, você, os meninos, a padaria, isso é real. Isso é o que importa. Ela sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você realmente mudou, não mudou? Mudei, por sua causa. Eles continuaram caminhando e John pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Zoe não afastou a mão. Eles se sentaram em um dos bancos, observando os meninos brincar. O céu estava começando a escurecer, pintando tudo em tons de laranja e rosa. Sabe o que eu percebi? Zoe disse, quebrando o silêncio. O quê? O passado não dói mais, não da mesma forma. John assentiu. O mesmo para mim. Acho que finalmente fizemos as pazes com o que aconteceu e construímos algo novo. Ele apertou a mão dela. Algo melhor. Zoe encostou a cabeça no ombro dele e eles ficaram ali, apenas observando os meninos e a praça ao redor deles. Ethan gritou de longe. Pai! Mãe! Olhem o que eu encontrei! Ele correu com uma flor na mão, sorrindo. Mason e Liam correram atrás dele, cada um segurando flores que haviam colhido de um canteiro. Meninos, vocês não podem colher as flores. Zoe os repreendeu, mas estava rindo. Mas são para você, Liam disse, estendendo a dele. Zoe pegou as 3 flores, fingindo estar brava. Vocês são impossíveis. Mas você nos ama, Mason disse com um sorriso. Infelizmente, sim. Os meninos riram e voltaram a brincar. John observou Zoe segurando as flores amassadas, sorrindo, e sentiu um calor se espalhar por seu peito. Essa era a vida que ele deveria ter escolhido desde o início. Mais tarde, quando voltaram para casa, os meninos estavam exaustos. Zoe os colocou na cama, um por um, beijando suas testas. John esperou na sala de estar. Quando ela voltou, ela sentou-se ao lado dele no sofá. Foi um bom dia. Foi. Eles ficaram em um silêncio confortável por alguns minutos. Então John se virou para ela. Zoe, eu sei que você pediu para irmos com calma, e eu vou respeitar isso. Mas há algo que preciso que você saiba. Ela olhou para ele curiosa. O quê? Eu te amo.
Não da maneira como eu te amava antes, quando éramos jovens e ingênuos. Eu te amo de uma forma madura, real, uma que entende que o amor não é apenas um sentimento. É uma escolha, e eu te escolho, todos os dias. Lágrimas rolaram pelo rosto de Zoe. John, você não precisa dizer nada agora. Eu só queria que você soubesse. Ela enxugou as lágrimas e sorriu. Eu te amo também. E eu te escolho também. John a puxou para um abraço, e eles ficaram assim, abraçados, sabendo que haviam encontrado algo raro, uma segunda chance. E desta vez, eles não a deixariam escapar. O amor entre eles havia renascido. Não era o amor impulsivo e ardente de sua juventude. Era algo mais profundo, mais forte. Era maduro, pacífico, adoçado com o mesmo açúcar e perdão que haviam temperado suas novas vidas. O que você achou da história de Zoe e John? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de assistir mais histórias emocionantes aqui mesmo na tela final.